Exemplo de mistura, nós podemos relacionar aqui aço. O aço que nós utilizamos é uma mistura de ferro mais carbono. O petróleo que nós utilizamos. O petróleo é mais complicado. O petróleo é uma mistura complexa de centenas de hidrocarbonetos. O granito, a nossa mesa de granito. O granito, ele é feito de carbonato, de cálcio, quartzo, mica, todas essas substâncias. E, claro, o ar atmosférico, esse ar que nós respiramos. O ar atmosférico, ele é feito de uma mistura bem complexa de gases, né? 78% de gás nitrogênio, cerca de 16% de gás oxigênio, e o resto são CO2 e outros gases que existem na atmosfera. Então, isso são misturas. E pelo fato de eles serem misturas, o comportamento físico-químico deles, ou seja, o ponto de fusão e ebulição, ele não vai dar aqueles patamares perfeitos, paralelos ao eixo X, conforme a gente já colocou. Ele varia. Ele varia. Então, dito isso, como é que é o gráfico de uma mistura? Como é que eu identifico uma mistura nesses gráficos? Desse jeito. Gráficos de ponto de ebulição, ponto de fusão, de misturas. Temperatura. Tempo. Ele começa assim, olha. Vocês estão percebendo? Eu não consigo definir paralelo ao eixo X, ponto de fusão e ebulição. Porque os pontos onde deveria ter o eixo, o patamar paralelo, ele não está, ele é todo inclinado, é todo doido. Nessas situações, nós observamos que, como não existe delimitado ou definido ponto de fusão e ebulição, olhando para o gráfico, nós verificamos que isso aqui é uma mistura. Por que ele é uma mistura? Porque não há patamares definidos, de ponto de ebulição, ponto de fusão e ebulição. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Henrique, é só isso? Na verdade, tem uns casos especiais que eu gostaria de explicar para você, só para a gente encerrar isso daqui. Existem dentro das misturas 2 casos especiais que podem ser cobrados em termos de vestibulares para vocês. São os casos de misturas que nós chamamos de misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Vamos dar uma olhada aqui. Mistura eutética mistura azeotrópica. É bem fácil de lembrar. A mistura eutética é aquela que tem ponto de fusão constante. Apenas. E a mistura azeotrópica é aquela que tem ponto de ebulição constante. Apenas. Por favor, não se confundam. Substância pura, né, que a gente estudou na primeira parte, ela tem ponto de fusão e ponto de ebulição constante, sempre.
Essas misturas especiais que eu estou falando, mistura eutética, mistura azeotrópica, elas têm ponto de fusão constante e ponto de ebulição constante. Ponto de fusão constante e ponto de ebulição constante, respectivamente. Examinemos os gráficos. A mistura eutética é a mistura de sólidos. É bem comum a gente lembrar isso em soldas. Aquela solda que se coloca em eletrônico é uma mistura eutética. Por exemplo, ela é feita de cádmio e também ela é feita de bismuto. Ela é bem interessante mesmo. Funciona assim. Gráfico de temperatura. Tempo. Aqui, ó. Tá vendo aqui, olha, na mistura eutética, esse patamar aqui, ele é paralelo ao eixo X. Então, isso aqui indica que ela tem ponto de ebulição constante. E o resto é tudo doido, né? Na mistura azeotrópica, temperatura pelo tempo aqui. Na mistura azeotrópica, você percebe que aqui, olha, você tem o ponto de ebulição todo doido, mas o ponto de... Desculpa, isso aqui é ponto de fusão, desculpem, tá? Que é ponto de fusão, tá? Ponto de fusão constante. Na mistura azeotrópica, eu tenho ponto de ebulição constante. Então, essas são as características, os casos que nós vamos lembrar, tá bom? Não é muito complicado, então vamos verificar aqui.